Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou passar um pouquinho aqui das rotinas para vocês. Então, a gente, como sempre, novembro, nosso mês de treinamento, né? Então, a gente está no treinamento anual e, como sempre, a gente volta às rotinas, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui alguma coisa da rotina, alguma coisa como a gente vem trabalhando, tá? E aí vou passar algumas coisas e depois vocês vão tirar, no dia do treinamento presencial, vocês vão tirar a dúvida com as meninas e com a física sobre algumas coisas que vocês ficarem em dúvida em relação ao vídeo, tá? Vai ser uma coisa curtinha, não vai ser nada muito prolongado, tá? Mas é para vocês, para a gente passar um pouquinho do que a gente vem trabalhando e, e dando uma lembrada em algumas coisas que são importantes no nosso dia a dia. Então, a questão aqui eu só coloquei um pouquinho do que a gente vai ver em relação às técnicas, posicionamento e acessório e perfil técnico. E lembrando algumas, como a gente trabalha, né, no Santa Rita, né? Então, acho que a gente é o Santa Rita, né, Santa Casa, a gente é um hospital onde a gente consegue ter toda, apesar de a gente ter um 2D, né, a gente tem toda uma alta tecnologia e não algo que a gente não consiga tratar, né? Eu acho que dentro de uma linha de tratamento, né, dentro da linha de tratamento do câncer, a gente consegue atingir vários objetivos, que é trazer o benefício do tratamento do paciente da forma melhor, né? Então, o que é melhor para o paciente, né, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue trabalhar e entregar o melhor tratamento possível. Então, a gente tem a radioterapia convencional, que é o 2D, onde a gente usa o simulador, onde hoje a gente reduziu muito o número de pacientes de simulador, devido a gente ter conseguido um maior número de horários na tomografia, né? Então, hoje a gente tem em torno de 250 horários de tomo, né? E então, sendo que a gente tem uma média de 360 pacientes novos ano, a gente tem aí em média de 100 simuladores, né, no ano, no mês. Então, o que eu vou dizer para vocês assim, a gente trabalha, quando a gente vai marcar o simulador, a gente marca então mais pacientes, vocês sabem, emergências, né, cheque trata, e também algumas situações de pacientes mais simples, algum caso de metástase, né, sistema nervoso, coluna, e alguma coisa de colo de útero e de cabeça e pescoço, tendo os casos mais complexos sendo feito tomografia, né. A radioterapia conformacional, onde a gente tem o 3D, e o MRT, onde a gente trabalha já utilizando em várias máquinas, como no Trilogy, no NIC 2, né? Mas mais centralizando no Trilogy e no Trubinhos MRT, né? Onde a gente também consegue utilizar os arcos, então diminuindo o tempo de tratamento. Então, a gente sabe que cada vez que a gente evolui as técnicas e traz mais, a gente traz mais benefícios para o paciente, reduzindo então toxicidade também e reação de pele, né? A questão da reação de pele, e também no caso do VMET em relação de redução de tempo de máquina, né? Então, eu acho que isso a gente faz, é o benefício em relação aos nossos pacientes, né, onde a gente consegue ter todas essas modalidades dentro do Santa Rita. Então, né, as técnicas de tratamento, 2D no simulador, 3D, né, onde a gente começa fazendo as tomografias, e MRT, né, que é a radioterapia modulada, o EGRT, onde a gente faz os conibins no Trubin e no Trilogy, né, o VMET, que é o tratamento em arco, onde a gente faz no Trilogy, no Trubin, e a beta-terapia, né, que alguns técnicos têm o relógio, então, para ser feito, então a gente indica que, de preferência, se conseguir fazer dentro do simulador, melhor, por causa da blindagem, né, mas em alguma situação, né, acaba sendo feito em algum consultório, né. Beta-terapia, a gente quer cada vez treinar mais técnicos para ficarem possibilitados para fazer, né? Hoje a gente já tem um número bem maior por turno que já sabe essa prática,
mas normalmente a beta-terapia é indicada então para os queloides, em casos de lesões menores, né, onde cirurgias menores, onde a cicatriz às vezes muito grande não é indicado pelo tempo de sala que demora muito, né? Então se faz os elétrons na máquina. Então, mas lesões pequenas ele é bem viável e tem um resultado bom, né? E também não ocupa o tempo de sala de acelerador. Então, se o beta-terapia, então para cicatrizes mais bem superficiais, enfim, e pequenas, é bem indicado. Então a gente teve aí nesse último ano bastante, um número grande de pacientes encaminhados para beta, né? Então, assim, só falando um pouquinho do que cada técnica, o benefício de cada técnica, né, de estar utilizando cada técnica, quando a gente vai trabalhar com 2D, a gente sabe que a nossa margem ao redor do nosso volume-alvo, ela acaba sendo uma margem maior, né? Quando a gente vai trabalhar com 3D, a gente já tem uma distribuição melhor por causa da toma, onde a gente avalia os órgãos de risco e o tumor, né? Então, isso faz com que a gente consiga delinear o volume-alvo e reduzir um pouquinho, distribuir já um pouco melhor a dose, né? E tendo o MRT com uma entrega melhor ainda devido à fluência dos feixes, né? De fótons que modulam conforme como a lâmina ela é dinâmica e se movimenta durante a entrega da dose, a gente consegue que essa dose seja distribuída de uma forma melhor, né? Trazendo mais benefício então para o paciente, onde tu consegue entregar mais dose no tumor, né? E reduzir a dose nos tecidos adjacentes. O IGRT, que é a aquisição da imagem de Conibin CT, onde a gente tem uma avaliação dos tecidos dos órgãos ali de risco, né? Então, normalmente na próstata a gente consegue avaliar muito bem um volume de bexiga e de reto, né? Para ver se o paciente está com preparo adequado e também para avaliar alguns posicionamentos, então, importantes, difíceis, alguma dificuldade, algum fato específico, né? Mas avaliar, então, os órgãos de risco e o posicionamento, então, do PTV, que é o volume de planejamento. Né, que é o alvo em si, que é o volume todo que vai ser irradiado. O VMAT, que nos traz a possibilidade, então, de modular, que é um MRT em arco, né, digamos assim, porque ele modula, ao mesmo tempo eu tenho 360 do Gantry, onde eu tenho uma redução de tempo de tratamento e uma distribuição de dose melhor ainda, né? Uma melhor distribuição, onde eu consigo fazer com que a dose fique melhor, mais focada, né? No tumor, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades, então, para fazer o melhor para o nosso paciente, né? E sempre lembrando que, com certeza, o olhar do dia a dia faz parte do que é a importância de vocês, né? Que é vocês perguntarem para o paciente, cuidarem do preparo, né? Conversarem com o paciente, avaliarem as imagens, que nada adianta a gente ter todas essas técnicas se a gente não tem o olhar de vocês atento todos os dias para o nosso paciente, né? Então, nossas técnicas especiais, né? Onde a gente tem o SBRT, que são as radiocirurgias corpóreas, né? Onde a gente tem pulmão, né, com maior número de casos, alguma coisa de fígado, alguns casos de vértebra, né? Depois o SRS e o SRT, radiocirurgia, né, de crânio, né, onde a gente faz muitos casos de metástase, né, de uma a mais lesões, às vezes dose única ou fracionada, né? A mama fast fora, onde são mamas no máximo de 5 aplicações, que são pouquíssimos casos, mas a gente tem alguns casos que são indicados dentro desse estudo, né? O TBI, onde a gente faz 3D, mas muitas vezes a gente faz o 2D pela facilidade e pela indicação do médico, então, que
acaba só fazendo o bloco da proteção ali do pulmão e é mais rápido e menos complexo em relação ao 3D e que acaba sendo bem mais demorado, é tomo de corpo inteiro, o planejamento é mais complexo e demora bastante e dependendo de cada caso, então o médico que vai definir o que ele vai querer fazer em relação ao paciente, né? O neuroeixo, né, que a gente tem em alguns casos também, onde trata a coluna inteira, o sistema nervoso central, onde a gente sabe que tem as fases por causa dos gaps, né? Então vai tendo que ter uma tensão grande nesses casos. E o TSI, que é, no caso do corpo inteiro, com elétrons, que em muitos casos que a gente acaba recebendo de pacientes com micose fungoide, né, que é uma inflamação das células T, então esses pacientes têm todos eles essa classificação de pele, de mau cheiro, né, então isso vocês vão estar observando, né, normalmente nesses pacientes. Então são as técnicas que a gente faz hoje no nosso serviço. Fora as pesquisas, então, que a gente sabe que o Dr. Otávio principalmente traz, né, representa as pesquisas, onde ele faz junto com Conceição, onde eles trabalham com alguns testes de alguns quimioterápicos, algumas medicações, imunoterapia, onde o paciente faz a rádio e a utilização dessa medicação junto para ver causa e efeito. Então, existem protocolos para essas rotinas aonde o paciente vai seguir esse protocolo desse estudo. Então, se o paciente tem que utilizar, se o paciente é do protocolo e utiliza compressor, ele vai utilizar o compressor, né? Se o paciente tem que usar Vaclock, ou se o paciente vai usar o suporte T, tudo vai ser definido conforme o protocolo. Assim como a gente tem estruturas que a gente desenha específicas para o protocolo, assim como o físico faz o planejamento conforme o protocolo, dose e número de frações. Então, é tudo conforme os protocolos. Onde hoje a gente tem o de esôfago, 975, o checkmate que vai e volta, às vezes tem mais casos, outros menos, né? Onde tem o KN867, que é menos caso, mas também são 2 casos de pulmão, e o Trilix, que é o protocolo de cabeça e pescoço, né? E tendo o outro também de cabeça e pescoço que a gente estava trabalhando, mas que já tem menos casos. Mas para vocês entenderem que quando vem o protocolo com tal posicionamento, com tal acessório, é definido conforme foi feito esse protocolo, já chega para a gente, né, com uma definição, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho do processo, então, o paciente vai fazer a tomo, vai ser aprovado pelo protocolo e vai seguir do início ao fim do mesmo jeito. As questões de um pouquinho de cada técnica, tá, gente? A beta, né? A beta, a beta-terapia, ela é com aplicador. E o que tem dentro desse aplicador? Uma fonte. Que tipo de fonte é essa fonte que tem dentro da beta-terapia? É a Strontium 90, tá? Ela é uma radiação com uma penetração bem baixa, né? Que é através dessas placas, então, dermatológicas que a gente utiliza, né? Os aplicadores. E para lesões com poucos milímetros de profundidade, então para pouca coisa, né? Às vezes até meio centímetro de profundidade, não é muita coisa, tá? Normalmente tem que ser iniciado logo em poucas horas após a cirurgia para fazer o efeito em relação antes da cicatrização, tá? Para não gerar o processo de inflamação e virar queloide, tá? Hoje a gente tem, na Santa Casa, a gente tem os 5 aceleradores, né? Vocês sabem que a gente atende, então, olha, em torno de 75%, né? 80% nossos pacientes são SUS, né? A gente tem a sala 1, que é o NIC, basicamente mamas, onde a gente tenta centralizar as mamas SUS, né? 602 é onde a gente trata a maioria de 100% SUS também, né? Onde o MLC lá é estático, então não possibilita, não tem o portal, e o MLC é estático, não nos possibilita muitas coisas. Então são tratamentos mais simples, né?
aonde a gente não consegue atender outras salas, ele não é tão compatível, não é compatível por MLC ser estático e a gente conseguir ter um MLC com movimento nas outras salas, né? Então a gente é um aparelho 100% SUS, onde a gente tenta centralizar mais casos 2D e alguns casos de 3D simples, tá? Cabeça e pescoço, alguma coisa de pelve também, de colo de útero. E mais as metástases também. A sala 3, o NIC 2, acho que é uma sala mesclada de casos, né? Onde a gente tem aí, vamos dizer que 97, entre 95% SUS e depois alguns convênios, que a gente tenta colocar as mamas ali de convênio, né? E a gente coloca também alguns metástases, algumas coisas também de convênio ali, aonde a gente tem no NIC 2 os pacientes, só fazendo uma correção aqui, as lâminas do NIC 1 são de 1 centímetro, a do NIC 2 não, a do NIC 2 ela é menor de 0,8, né, 0,80. Na realidade, por isso que o NIC 1 a gente não consegue conformar os campos tão bem, porque a lâmina é maior. Então, o desenho do MLC fica mais grosseiro, né? Então, pode ter um pouco mais de fuga, enfim, não fecha tão bem. Então, por isso que o NIC 1 ficou um aparelho bem para centralizar as mamas, que nos cobre bem para isso. O NIC 2, então, com as lâminas de 0,8, a gente tem 120 lâminas, a gente consegue tratar vários casos, então, é um aparelho mais, como é que eu vou dizer para vocês, onde a gente utiliza para todos os casos, porque ele é melhor do que o NIC 1 e que o 602, por ele poder fazer MRT, por ele poder ter as lâminas dinâmicas, né? Mas ao mesmo tempo, então, para não sobrecarregar o trilo de Tubin, para deixar para as altas tecnologias, a gente faz a maioria dos outros casos no NIC 2, né? Então, mesclando. O Trilogy, então, onde a gente tem mais de uma energia, né? Então, a gente é um aparelho que, além da gente conseguir fazer, então, a imagem em KV, que nos melhora, a questão de a gente poder ter VMAT, ter as lâminas menores, que são as microlâminas, ter GRT, ter VMAT, a gente tenta centralizar, então, crianças, neuroeixos, elétrons, VMAT, SUS, o que a gente conseguir ir colocando ali alguns casos, como eu dizer assim, de uma forma mais, não digo tão complexa, mas uma forma onde a gente consiga utilizar a tecnologia dele, mas sendo pacientes do SUS também, né? E porque o Tubin ficou, então, para as radiocirurgias e para as técnicas bem específicas e para os convênios principalmente. Então, pacientes convênio são atendidos também, né, a maioria no Tubin. Então, ele é um aparelho que é 90% de convênio, onde a gente tem ainda a possibilidade da mesa robótica. Além da gente ter energia de elétrons, a gente tem 3 energias de fótons, né? Que a gente utiliza, 6 MV, 10 e 15. A gente tem as lâminas menores, então a gente tem um aparelho de alta tecnologia que nos possibilita inúmeras coisas, né? É um aparelho mais dinâmico, onde ele faz as coisas por si, a gente só tem que continuar independente sempre de ter o nosso olhar atento para que as coisas funcionem e que não ocasionem erros, né? Em relação, gente, a planejamento, a questão de métricas, né? Números de casos que a gente tem, que nem eu falei para vocês, a gente tem feito, mesmo com a pandemia, a gente não teve redução significativa, né? Algumas coisas vocês perceberam que o turno da noite reduziu um pouco por um tempo, né? Mas a gente tem nossos altos e baixos, né? Aonde a gente tem aqui, né? Que nem eu falei para vocês, em média 65%, 70% SUS e 30 e poucos por cento de convênio, né? Isso aqui em cima dos 3D que a gente fez essa planilha, então a gente não tô contando aqui, a gente tem de repente um pouquinho mais isso dentro das tomografias, né? Mas a gente tem mais os 2D que são do simulador, né? A gente atende, então, um número bem grande, então, nossos maior número de pacientes, que a gente tem um aparelho cheio, mais alguns horários de uma segunda máquina para atender as mamas, então o nosso
número maior de pacientes de câncer é mama, né? A gente fez um levantamento em relação à mama esquerda, né? E em relação à mama direita também, então, tipo, minto, gente, desculpa. Mama direita a gente tem um maior número de 18%, né? E de quase 15% de mama esquerda, tá? E aí depois vindo com os outros casos, né? Vindo a próstata, né? Pulmão e metástase de, no caso de SNC, né? Então, assim, vem ali vários outros casos, mais ou menos com numeração um pouco próxima, mas é onde a gente tem o maior número mesmo, são pacientes de mama e depois os pacientes de próstata, tá? Então, que a gente faz esse atendimento, esse é o nosso controle em cima dos 3D. Então, gente, assim, uma coisa muito importante, né? Sempre agora contando com vocês a parte de vocês, né? A gente tem que ter um checklist, né, de controle em relação ao trabalho que a gente está realizando, né? E o nosso dia a dia para a gente evitar acidentes, evitar erros, né? Então, a gente seguir um passo. Então, eu digo assim, não é que tu tem que estar com uma listinha, com um checklist. Eu acho que a gente pode ter, se necessário, fazer isso, mas também ter um controle mental no sentido qual é cada passo que a gente vai fazer, né? Como é que é a nossa forma de trabalhar e encontrar uma forma de trabalhar de segurança para evitar problemas, né? Evitar erros. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer o paciente pela ONA devido a não ter troca de paciente, né? Conferir os dados, conferir esses dados com quem? Com a ficha e com o TASI, né? Conferir sempre, então, os dados da ficha, os deslocamentos, o DRR, né? Os acessórios que o paciente vai utilizar, posicionar o paciente, conferir também o campo luminoso, conferir o SSD, sabe? Marcar as máscaras, né? Principalmente nos casos ainda de 2D, acho que é bem importante. Pintar os limites de campo, então acho que é importante, principalmente nas mamas, para não invadir mama contralateral, quando tu tem 2 campos também, sabe? Se tu tem 2 ISOs, sabe? Eu acho que é muito importante para te não ter erro, né? E eu conferir o campo luminoso para te ver que tu não tá trocando um ISO pelo outro, né? E anotar sempre as verificações no setup. Eu acho que qualquer deslocamento que vocês fizeram, qualquer nova tatuagem, qualquer acessório tem que ser colocado no setup, que é uma forma de reduzir a chance de erro, de reduzir a troca, de reduzir os problemas e de ser mais fácil vocês olharem e tá tudo ali. De reduzir até inclusive o papel, porque no que tu coloca tudo no sistema, tu não precisa ficar fixado ao papel, né? Então eu acho que a gente tem tecnologia, né, com acolhimento, a gente precisa ter qualidade para gerar um resultado excelente, né, que é o que a gente busca. Então, sempre conversa, chama a física, chama a dosimetrista na dúvida, principalmente em relação aos acessórios, né, cobra foto, confere as fotos, confere tudo para que tudo fique ok, né, gente, para que as coisas funcionem de uma forma correta, para que a gente tenha feito o nosso trabalho como ele tem que ser feito, né? Que é correto e excelente. Então, assim, o planejamento por CT ou por simulador, a nossa demarcação, né? A gente tem que avaliar o posicionamento do paciente, conferir a área de interesse, né? Então, tipo, para ver exatamente onde é que está o isocentro, né? E aí, a partir daí, pensar na anatomia que vai ser tratada, alinhar o paciente, né? No scout da TC a gente tem que conferir, tem que entrar, tem que conferir esse posicionamento para ficar mais alinhado possível para ele se projetar depois na máquina, né? Conferir o acessório que vai ser utilizado, sempre visando rotina, mas também o conforto do paciente, anotar o que foi modificado e anotar a indexação também, e depois ser passada essa indexação para o setup, né? Isso não faz com que a gente fique adquirindo a mesa o tempo inteiro, né? No que eu tenho uma indexação, eu não preciso adquirir a mesa o tempo inteiro, né? Conferir se tem tatuas anteriores, caso eu tenha, anotar quais são as devidas, né? Se precisar tatuar com uma cor diferente.
avisar a física, conversar sobre isso, utilizar a folha de posicionamento e a questão de anexar a foto, né, sempre conferir se a foto foi anexada, sem não esquecer da foto nos casos, né, que a gente tem tirado foto na tomografia, né, e seguir sempre orientações dos protocolos e, na dúvida, sempre ligar para a física, falar com o físico ou com o dosimetrista para tirar dúvida em relação a algum posicionamento, alguma dúvida lá dentro do TC, alguma situação. Sempre adicionar orientações no setup. E a aquisição de mesa é no primeiro dia. Nos próximos dias deve-se seguir essa alteração, entendeu? Deve-se seguir essa aquisição, não deve se modificar, né? Eu acho que a gente adquire e a gente segue em cima disso para não ter que ficar adquirindo o tempo inteiro. É mais difícil tu entrar e ficar adquirindo do que tu fazer tudo ok no primeiro dia e depois só seguir o fluxo teus outros 30 e poucos dias. A gente tem que, em relação ao planejamento, tem que olhar o DRR, deslocamento da mesa, né? Todos os tratamentos de CT. Em caso de dúvida de posicionamento, chamar então o dosimetrista. Fazer uma fusão com algum ponto de referência, então, para alinhamento, a carena, a vértebra, a costela, algo que vocês consigam ver que está bem alinhado e que vocês conseguem fusionar, então, né? Sempre conferir que a gente tem o centro do tratamento e tem o centro da TC, a gente não pode, em hipótese alguma, confundir esses dois centros, né? A mama, a gente tem que sempre cuidar, então, o campo luminoso, de preferência pintar os limites para não ter invasão, né? Para não ter modificação, para nos facilitar o tratamento, porque são pacientes mais móveis, são pacientes mais nervosos, o primeiro dia nem sempre fecha, às vezes tu checa, mexe na paciente, mesmo assim não bate. Então, às vezes eu acho que às vezes tu libera a paciente, no outro dia tu vai, conversa, repete, às vezes tu já vê que a paciente está mais calma, em vez de ficar fazendo altos deslocamentos em cima da tomografia, e depois no outro dia a paciente relaxou e vai ter que voltar tudo de novo. Então, assim, entra, mexe na paciente, se não deu, né, se não bateu mesmo, fez a primeira checagem, depois tu entrou, conversou e mesmo assim não deu, tá aí, conversa, deixa a paciente tranquila e repete no outro dia, né, reposiciona no outro dia e faz novamente essa checagem e preservar o ISO da TC, né? A não ser que seja muito diferente, que tu tenha tido vários dias esse deslocamento que tu seguiu, então que seja diferente, e aí tu vai seguir aquilo ali que o médico pediu que seja aquilo ali, né? Então, assim, gente, o planejamento por CT, né, por tomografia, a gente prioriza o breast em alguns casos, então, principalmente em casos de mamas grandes, né, ou mamas muito pendentes. No caso com fossa, principalmente para não sobrepor, né, no caso de fossa, quando o paciente vai tratar a fossa, a mama não sobrepor ao campo da fossa, né? Então a gente procura usar, nesses casos, o breast, né? Essas mamas grandes, mamas pendentes, em alguns casos com fossa. Mas a gente tem usado bastante suporte T, então em mamas menores, né? Onde a gente, pacientes com prótese, né? Com expansor, então a gente tem mesclado para utilizar esses acessórios conforme a anatomia da paciente. Então tem que ter uma avaliação no estilo da paciente, né? Para não prejudicar o planejamento. Porque no momento que eu faço uma avaliação errada, né? Eu posso estar prejudicando na hora dessa paciente fazer o físico planejar, vai ter que repetir essa tomo, né? Por não ter ficado bom para não conseguir reproduzir, não conseguir, no sentido, fazer uma cobertura boa do plano e sobrepor algumas doses, né? Então, por isso que a gente avalia esses acessórios, tá? No caso da mama, tá? A gente tem que ter um cuidado para fossa, né? Para estar cuidando o limite inferior, né? Para não sobrepor campo. Se tiver mais de um ISO, né? A gente tenta manter um ISO só, mas se tiver, né, mais de um ISO,
deslocamento, enfim, a gente tem que estar muito atento, né, em relação ao tratamento com a paciente, para tentar não ter tanto deslocamento, para o paciente relaxar, né. Então, como eu falei para vocês, ponto frio, sobreposição, verificação de SSD, cuidado de colisão, sempre muito atento, né? Sempre muito atento, indexação de mesa, não ficar adquirindo mesa, né? Ah, porque a rampa tá mais... Não, coloca a rampa numa indexação e utiliza sempre a mesma coisa. Aí tu não vai precisar ficar adquirindo a mesa, tá? Então, cuidem as aquisições, né? A questão do DRR, ali a gente consegue ver os deslocamentos, então, onde o X é um deslocamento lateral, o Y é um deslocamento antero-posterior e o Z é um deslocamento crânio-caudal, né, que é o nosso Z0, né, onde a gente vai deslocar, às vezes, ou Z0 crânio-caudal ou tantos centímetros, né. Conferir, às vezes, o deslocamento, ou questão de tamanho de campo também, que é o que os físicos fazem no primeiro dia, que vocês também podem fazer a conferência de vocês, né? Terem responsabilidade sobre os atos de vocês, sobre a responsabilidade do primeiro dia também é do técnico, né? A questão do tratamento de mamas, rotinas de checagem, né? Indexar a rampa de mama, o breast ou o T na mesa. Normalmente o breast a gente utiliza a posição H3, né? Verificar o ISO da TC, confirmação de foto, né? Chamar dosimetrista se tiver alguma dificuldade, deslocar, se não fechou a marca da tomo, no caso, chama o dosimetrista, deslocar para o ISO da TC, checar o ISO, AP mais lateral e ITI, né? Não corrigir nenhuma das imagens, se preciso reposicionar a paciente, apenas checar, né? E enviar para o médico avaliar as imagens. Se vocês checaram, viram, vocês estão com tempo, vocês viram que a paciente está nervosa, vocês querem, entra, reposiciona a paciente, checa de novo, até fechar o ponto ali. Checou 2 vezes, não deu, não ficou bom, a paciente está meia dura, não sei, enfim. Libera a paciente no primeiro dia, no próximo dia, né? Vocês mandem para o médico daí. Em alguns casos, assim, vocês coloquem ali quanto que ficou de deslocamento, como vocês, eu sei que vocês anotam com lápis no canto. Outro dia reposiciona a paciente, vocês vão ver que vai fechar a marca da TC. Se não fechar, chamem o médico para acompanhar, né? Para que a paciente já consiga tratar nesse segundo dia, tá? Depois, no outro dia, vocês vão checar o ISO, AP lateral, caso o médico tenha dado definitiva, não necessita, né? Se o primeiro dia fechou, não necessita checar novamente, apenas passa para o setup, né? Chama o físico para acompanhar esse primeiro dia e aí vocês chequem na próxima semana, como semanalmente as checagens, né? Não é para corrigir, gente, as imagens antes de reposicionar a paciente. Eu acho que primeiro reposiciona, confere, né? Não corrige saindo dando deslocamento, porque hoje pode ir para um lado, depois voltar para outro. Outra, assim, até 0,4, 0,3, 0,4 tá ótimo. É coisas poucas, mas chamem o médico, né? Eu acho que, assim, tem que ver se essa modificação vai seguir pelos próximos dias. Tem que ter essa atenção também. Arrumar no setup se houver, então, um novo deslocamento que não seja deslocamento da tomo. E checar semanalmente o ISO de tratamento. Atentar ao ISO do boost, né? Ter esse cuidado, atentar e checar o boost conforme o deslocamento da ficha. Tratamento de MRT e VMET, a questão de rotina de checagem. Você sabe que nos primeiros 5 dias, o check-filme diário, né? Deslocamento de acordo, até meio centímetro, repete check-filme sem realizar deslocamento de ISO, né? Se repetir o deslocamento anterior, deslocar e repetir o check-filme. Então, né, eu acho que a ideia seria manter, tentar nesses primeiros 5 dias ver se o paciente está em movimento ou se realmente precisa desse deslocamento que vocês identificaram, né? Então, por isso, desses 5 primeiros dias, né? Porque a gente sabe que nesses 5 dias a gente pode corrigir, resolver tudo para que os próximos 30 a gente faça a coisa corretamente, né?
estar atento ao que vocês estão fazendo naquele momento, vocês estarem ali atento, a dupla, com cuidado, cuidando do que vocês vêm fazendo. De meio centímetro a 1, deslocar e repetir o check-filme e chamar um médico, né? Acho que vocês têm que estar chamando os médicos, os residentes, enfim. Acima de 1, tem que comunicar o setor da física para investigação de alguma possível causa, tá? Dias restantes de tratamento, realizar check-filme semanal, então tem que ter o controle semanal, né? Conforme ficou o deslocamento, né? E então vocês seguirem a rotina. Não deixem de checar, tentem organizar as rotinas de imagens de vocês, dos pacientes, para não ficarem todos os pacientes no mesmo dia, né? Procurem organizar dentro do serviço de vocês, dentro da rotina de vocês, para que vocês façam uma coisa correta e não atrapalhem o andamento. E claro, a gente vai ter um dia que vai atrasar, vai ter dia que vai estar com problema, daqui a pouco vocês têm que organizar, ver como é que vai ser, mas vocês têm que tentar organizar a melhor forma e fazer o serviço correto. Rotina de GRT, cabeça e pescoço, imagem AP e lateral KV diário, CBCT uma vez por semana, né? Próstata, imagem AP lateral KV diário, CBCT nos primeiros 5 dias, após 2 vezes por semana. Isso as rotinas de GRT, né? E, gente, assim, ó, isso eu peguei ali, só foi em cima daquela questão das folhinhas, né? Se tem alguma outra questão de rotina de GRT, né, que foi modificado em relação ao que o médico pediu, que está na ficha do paciente de Conibin diário, vocês vão seguir o que está solicitado pelo médico pela ficha do paciente, tá? Sempre cuidar a pelve masculina, então, feminina, bexiga cheia, sempre, a não ser que seja tratamento de bexiga, né? O suporte de pés é o mais utilizado para não lotar a cabeça do fêmur. Em alguns casos, depende de conforto, dificuldade do paciente, a gente pode estar usando o apoio pulpíteo de pernas, né? Às vezes, pela higiene, eu acho que é interessante o paciente estar utilizando, então, o ProPé e registrar todos os dados na ficha, no setup, principalmente no setup, se o paciente usa apoio de pé, se o paciente usa de pernas, enfim, qual é o posicionamento do paciente, qual é o acessório. Então, é importante o volume de bexiga, né? O paciente pode estar com pressa, pode estar atrasado, mas o volume de bexiga é imprescindível, né? E o reto vazio. Então, assim, a gente conversa com o paciente, agora a gente tem equipe de nutricionista acompanhando esses pacientes. Se o paciente reclama de dificuldade, que está passando por uma situação difícil, que não está conseguindo realizar os preparos, que não está conseguindo manter a dieta, interessante encaminhar ele para falar com a enfermeira, que a enfermeira vai passar para a Nutri, né, para ele relatar que foi visto isso, tá bem? O CTV mais o PTV, que é o volume clínico, né, o volume de planejamento, e as estruturas adjacentes, reto, bexiga, bulbo, então tudo isso a gente tem que ter um cuidado, principalmente quando a gente tem o GRT, é bom que a gente consiga avaliar essas estruturas. E a questão, gente, do preparo é importante justamente para que a gente consiga reduzir dose nesses órgãos, então, tá? Nesses órgãos em volta, que é o reto e a bexiga. Cabeça e pescoço, né? A gente sabe que tem que utilizar o isocentro na glabela, quando é SNC, e na mais ou menos cartilagem cricoide, meio do pescoço, pomo de Adão, quando é cabeça e pescoço. Alguns casos na tomo devido aos ombros, dificuldade do laser, enfim, parótidas. Alguns a gente utiliza na linha da boca, na linha das parótidas. Sempre tentando alinhar a coluna, não só a cabeça, mas a cabeça e a coluna. Alinhar bem os ombros, relaxar bem os ombros, segurar o extensor direitinho. Medir DLL, cuidar as fases, marcar as fases 1, 2, 3. Medir os DLL no centro do campo, né? Isso quando os pacientes, principalmente marcar, porque os pacientes às vezes vão fazer elétrons depois, né? Cuidar bem a extensão dos ombros, como é que está o paciente, questão de segurar, e se tiver que anotar alguma coisa de extensor, fazer imagem, mudar, colocar isso no sistema, tudo sempre no setup. Interessante poder utilizar a touca nos apoios de cabeça em relação à higiene ou limpar cada troca de os acessórios de cabeça, né? A questão, gente, das rotinas, sempre estar atento às rotinas, então.
de cada caso para ver se é uma pesquisa, né? Se tem alguma coisa diferente, sempre tá muito atento, tá? Contorno, não esquecer dos contornos, né? Quando a gente está no simulador, que a gente precisa medir o DAP, né? DLL, fazer o contorno, então, na metade do DLL e a profundidade relacionada ao DAP, né? Então, essas coisas, às vezes, que a gente não... às vezes falta algum dado que a gente não consegue dar uma definitiva em relação à dose, né, a dose do contorno da pelve, enfim, porque às vezes falta algum dado de informação de DAP, de DLL, principalmente os dados, não podem nunca esquecer de anotar os dados, né, as medidas. O reto a gente tem utilizado bem pouco BELI, né, mas em algum caso pode ser que utilize BELI no 2D. Os 3Ds a gente passou todos para decúbito dorsal, né, devido à tomografia. E no caso do 2D, o paciente, por causa de base de cálculo, faz um decúbito ventral e também muitos pacientes com bolsinha, algum caso de bolsinha de colostomia, também utilizam o BELI. A questão de quando vai usar o BELI, esse cuidado de borda, né, de tamanho de BELI, se o paciente está bem encaixado. As técnicas especiais, então, do SBRT e no eixo SBRT, a gente vai utilizar VAC, então a gente tem o controle de VAC, tem que cuidar as altas dos pacientes, quando o paciente vai ganhar alta, né, conferir na física, cuidar, não sair tirando da sala, não deixar na sala por muito tempo, se realmente for alta, né, vocês sabem que o paciente ganhou alta, fala com o médico está presente, foi alta, doutor, é a última, perguntem para o médico, doutor, é a última, posso tirar, né? Às vezes os erros acontecem por falta de comunicação, às vezes não, quase sempre. Então, assim, ó, doutor, posso tirar, é alta, é a última aplicação? Então, assim, perguntem para os médicos, falem, tá? E aí vocês tirem da sala, porque é muito chato, a gente tem que ir lá dar um trabalho imenso, porque se você não pergunta, a gente tem que ir lá, pegar todos os lá que estão na sala, entrar no sistema, ver qual foi os pacientes que já acabaram. Tanto para as máscaras, gente. Descarte de acessórios que o paciente já ganhou alta. Vocês estão com o paciente no último dia, normalmente o médico está presente, pergunta para o médico, tá? Vamos ter esse cuidado, vamos ter a responsabilidade de cuidar de tirar os acessórios de sala, de dar as altas direitinho, tá bem? Para a gente garantir a qualidade, então, do tratamento do paciente, a gente precisa que todo mundo da equipe seja envolvida, médicos, físicos, dosimetristas, os técnicos, tecnólogos, né? E que a gente tenha a tecnologia a nosso favor e que a gente esteja todos em prol do paciente, pensando no que nosso propósito, que é fazer o melhor. Nosso propósito de ser o melhor. Nosso propósito de entregar o melhor, de estar trabalhando ali e estar fazendo o melhor que a gente pôde fazer. Então, assim, ó, deem 100% de vocês, deem toda a atenção de vocês para aquele momento, tá? Sei que às vezes a gente está ali e conversa, mas achem o momento da conversa, né? A gente não é robô, mas achem os momentos certos para as coisas. Não façam as coisas no automático, não sejam automáticos, né? A radioterapia, ela não é automática, tá? A gente busca cada vez mais, então, que os profissionais sejam proativos, tenham proatividade, né? Tenha dinamismo, seja discreto, né? Resiliente. Resiliente é o perfeito. Tenha resiliência para não se estressar, não discutir e entender as críticas e aprender e saber lidar com um colega também, né? Um trabalho em equipe, em grupo. Comprometido, né? Tenha compromisso com as coisas, né? Responsável. Crítico, né, humanizado, a gente precisa que vocês sejam, né, que as pessoas sejam cada vez mais humanizadas com a sua relação aos nossos pacientes, ao que a gente está fazendo ali, e tenha interesse em buscar ser melhor, tem interesse em buscar entender, tem interesse em se preocupar, tem interesse em fazer melhor, tem interesse em entender por que a gente faz assim, e não só tenha reclamação, tenha solução e tenha como objetivo de tentar sempre estar melhorando. Tá? Isso seria o crítico e o interessado também. Então a gente tem que pensar por que a gente tá, por que a gente acorda todos os dias, por que a gente tá aqui, por que a gente escolheu essa área. Ah, é por causa de dinheiro? Não, tá.
Claro que sim, a gente trabalha porque a gente quer receber, mas a gente faz porque a gente gosta, porque a gente é feliz no que a gente faz, porque a gente se acha bom no que a gente faz. E como é bom a gente se achar bom no que a gente faz e se importar e querer que a gente tenha esta fama de ser bom mesmo. Porque no momento que eu tô priorizando fazer o bem, o certo, eu tô priorizando que eu seja uma pessoa lembrada como uma boa pessoa, como um bom profissional, né? Então todo mundo lembra do técnico tal porque ele é um bom técnico, porque ele trata bem os pacientes, porque ele trabalha bem, porque ele... Então assim, não, aí se perguntam da pessoa, não, a pessoa fala demais, conversa demais, não sei o que, não dá atenção, é mal educada. A gente não quer ser lembrado assim, né? A gente quer ser lembrado por ser boas pessoas e por trabalhar bem e por ser bom, né? Eu acho que esse é o intuito. Então, gente, procurem ser o melhor que vocês puderem, sabe? Serem lembrados por serem ótimos profissionais dentro da radioterapia, tá? Então, fico aqui, agradeço a participação de vocês e dizer para vocês que eu acho que a gente sempre só tem a evoluir, só tem a acrescentar tudo na vida, a acrescentar mais coisas e ser melhores. Então, assim, procurem sempre buscar uma motivação para serem melhores e estarem fazendo o trabalho de vocês com excelência e com amor, que eu acho que a gente faz isso, quando a gente faz isso com essa cabeça, a gente faz bem e depois a gente fica com orgulho da gente mesmo. Tá? Beijo para vocês, um bom final de ano e nos vemos, tá? Beijão para vocês. Tá? Fiquem bem e sigam sendo essas pessoas especiais que vocês são todos os dias. Tá? Beijos!